mais uma vez como candidato a reitor, porque há 8 anos atrás, de uma forma até que merece a gente tentar entender o que está acontecendo hoje, com um vice-reitor que hoje é candidato e nós concorremos um com o outro. E eu acho que isso é algo já que é interessante a gente pensar sobre o que está acontecendo, o que vem acontecendo na universidade e de que forma a gente pode enfrentar os problemas. Quer dizer, quando nós decidimos que eu seria candidato a reitor, a avaliação que nós fizemos desde o começo, depois com a chegada, que também estava desde o começo conosco, mas aí anunciado como vice-reitor, o professor Ângelo Serpa, que é professor titular do Departamento de Geografia e Geociências, o que ficou muito claro para a gente, e o grupo que apoiava e que manteve essa candidatura, é que a gente achava fundamental a universidade se discutir. E o que seria a contribuição maior que um nome como o meu, da UNB, poderia dar a esse debate, era, em última instância, uma história de vida dentro dessa universidade. Então, para mim, ficava muito claro, isso eu queria dizer, e agora estava acabando de falar com o Marcos, um pouquinho antes com a Suzana também, Severino, quer dizer, eu tenho uma história de vida dentro da universidade, que eu costumo brincar dizendo assim, eu tenho um defeito e, para mim, uma qualidade, que tudo que eu penso e falo está na internet. Então, eu não posso fazer promessa de campanha para a reitoria, porque está tudo ali. Quer dizer, o cara vai dizer, um ano atrás, há 2 anos atrás, há 5 anos atrás, ele defendia outra coisa, e agora está defendendo isso por quê? Então, a gente tem feito todo um trabalho muito criterioso, muito cauteloso, muito cuidadoso, de não buscar apoio de apoio, de não criar nenhum tipo de constrangimento, mas de mostrar que a gente precisa recuperar na nossa universidade uma coisa que eu tenho insistido de forma muito radical, que é a altivez institucional. Assim, a sensação que a gente tem é que fora lideranças acadêmicas em cada uma das áreas, individualmente, que escreve jornal, que tem uma penetração internacional maior, a instituição, enquanto instituição, está num momento muito amorfo, num momento muito apagado. E isso é grave e a gente tem alguns exemplos como o de hoje, que nós estamos vivendo no cenário do marco civil da internet, e a gente não vê algo fora uma mobilização nossa individual e que fica fazendo um esforço para aglutinar um pouco mais, uma manifestação mais contundente na universidade, no sentido de que ela possa se colocar no cenário nacional, internacional e principalmente local, de forma mais altiva. Fale isso para o plano diretor, fale isso para as políticas de produção acadêmica, fale isso para a questão da discussão de que nós falávamos sobre as obras. Então, nós terminamos adotando políticas públicas que são gestadas fora da universidade a partir de uma lógica que virou muito forte, tanto na pesquisa como na gestão da universidade, que é a lógica dos editais e a lógica dos chamados contratos de adesão. Então, na verdade, com isso que a gente vê é a autonomia da universidade ser totalmente aniquilada. Do ponto de vista dos contratos de gestão, o que termina acontecendo, objetivamente, é que o governo, com uma lógica de chantagem, ela diz, bom, ou você adere à EBSERH, por exemplo, para o hospital, ou não terá dinheiro de orçamento para manter o hospital público. Então, realmente, o gestor e o conselho universitário ficam numa situação complicada, porque se ele sabe, se ele não aderir, aquilo pode morrer por inanição. Foi da mesma forma que aconteceu com o Reúne, né, onde nós tentávamos fazer uma discussão. Fazer uma discussão mais profunda sobre as consequências da ampliação da universidade, a importância da ampliação da universidade, que isso era uma coisa que não havia dúvida de que nós tínhamos que expandir a universidade, mas de que forma isso teria que ser feito. Paralelamente a isso, me parece que um outro aspecto que é extremamente importante nessa dimensão que eu estou chamando de altivez da universidade, é a relação que nós temos com o governo federal e com os órgãos reguladores
no sentido de promover uma discussão mais profunda sobre o que tem sido chamado de um código para a ciência e tecnologia, ou um código para a gestão das universidades, com relação aos órgãos reguladores. Quer dizer, eu estava agora em Direito conversando e mostrando que apenas de 2000 em 2008, quando eu fui junto com a professora Gay, diretor da Faculdade de Educação, a gente conseguiu fazer uma reforma na faculdade, a partir de um dinheiro do CADCT, na época, do Estapésio, em que havia minimamente autonomia, minimamente liberdade de gestão daquele recurso. Então, se eu estava percebendo, por exemplo, que eu tinha 2 ar-condicionados e não precisava de 2 ar-condicionados, mas era melhor um outro equipamento para poder resolver aquele problema, eu próprio modificava aquela verba e fazia aquela compra e conseguimos, com uma verba relativamente pequena, fazer uma reforma estrutural decente. Hoje, nós estamos falando isso desse prédio, daqui, dali, quer dizer, a gestão dos projetos de pesquisa e a gestão das obras, a gestão da própria universidade, ela é feita a partir de um controle externo que nos coloca do mesmo jeito que não tem que prestar conta um construtor de uma ponte ou de um estádio de futebol ou coisa similar. Já houve um avanço nesse último ano com o regime diferenciado de contratação. A nossa universidade já está fazendo umas primeiras obras desse novo regime, mas precisamos avançar muito mais. Então, de novo, aí, a palavra altivez da universidade, junto à Andifes, que não pode se constituir numa correia de transmissão das políticas de governo, mas tem que efetivamente ter um diálogo forte com todas as instâncias do governo, com todas as agências de financiamento, no sentido de fazer uma reflexão profunda sobre como nós podemos administrar e fazer a gestão de uma instituição da complexidade, da dimensão de uma universidade federal. Importante, e que eu queria destacar nessa conversa aqui, diz respeito à relação da nossa universidade com o sistema de pesquisa e de ensino do Estado. E hoje nós temos uma privilegiadíssima situação, diferente de muito poucos anos atrás, de termos nada mais, nada menos do que 11 instituições de ensino superior do Estado. Somos 5 federais, 4 estaduais e mais 2 institutos federais. Quer dizer, é um parque de universidades que não pode ser desperdiçado de forma a ficar cada um atirando para qualquer lado, sem o mínimo de integração. Conversava um pouquinho no início ali com o Severino sobre outras universidades federais desenvolvendo soluções de sistemas para a gestão da universidade e que não há interação entre as universidades federais do país. Quer dizer, nós tínhamos que fazer alguma coisa do ponto de vista de um relacionamento em rede mais profundo dessas universidades e institutos no estado da Bahia. E aí resgatar um pouco um projeto que eu tive o prazer de estar muito perto, quando era a gestão do professor Felipe Serpa, eu era assessor do reitor, com a implantação da internet aqui na Bahia, que foi o PINE, que era uma tentativa de articular todas essas universidades, e na época eram muito menos. Claro que isso vai demandar da UFBA, pela sua condição de sexagenária, uma posição muito humilde no sentido de ter uma relação decente com as outras instituições, para não fazer o que sempre termina acontecendo, que essas relações terminam não acontecendo, o que sempre vem uma relação muito, digamos assim, altiva demais, né? No sentido de uma relação quase que impositiva. Então, tentar avançar nessa rede de instituições do Estado da Bahia me parece extremamente importante, até para poder enfrentar, a partir da formação de professores, o grande desafio do ensino básico no nosso Estado. Então, com uma rede desse tamanho, não justificaria nós termos uma situação educacional tão lastimável como temos no Estado. Bom, voltando para dentro da universidade, o que me parece particularmente, e as pessoas que me conhecem um pouco mais sabem que isso tem sido um mantra na minha vida, é que o que a gente tem observado é que a nossa universidade tem um parque tecnológico, tem uma infraestrutura e tem uma capacidade instalada de produção intelectual que não é pequena. E, no entanto, a visibilidade que nós temos, tanto internamente como externamente, é muito pequena.
Então, nós sabemos muito pouco do que nós mesmos fazemos na universidade e a sociedade sabe muito pouco do que nós fazemos. Então, esse esforço é um esforço da criação de uma política de informação e comunicação que efetivamente contribua para que a gente se conheça mais. Dizia a professora Suzana de que eu não concebo que nós não tenhamos uma revista cultural, não tenhamos um jornal, não tenhamos uma TV plenamente funcionando, não tenhamos um conjunto de rádios, porque agora com o digital, rádio e TV, poderíamos ter um conjunto de sistemas de comunicação que possibilitasse uma comunicação mais ampla, intra e extramuros da universidade. E aí eu dizia claramente que isso não é uma comunicação, do gabinete, do palácio, da administração, mas é conseguirmos avançar na perspectiva de uma comunicação que a universidade se sinta representada. E aí não tem a menor dúvida, não é porque estou aqui na Facom que falo isso, já disse em outros momentos, e inclusive desde o início do projeto da TV UFBA, quando aconteceu lá no gabinete do vice-reitor, que era o professor Otto dessa casa também, de que a Facom tem um papel fundamental nisso, e que terá que ser chamada e terá que assumir as responsabilidades dessa política de comunicação muito horizontalizada. Do ponto de vista da pesquisa, um pouquinho antes. E essa política de comunicação, ela também tem a ver exatamente com essa dimensão que eu falo de rede, que a gente consiga que essa dimensão rede articule de forma mais intensa os sistemas da universidade. Mas eu costumava brincar, hoje já não é tão assim, de que eu não aguentava mais ter que fornecer para o setor de pessoal meu grupo sanguíneo. Eu não fico mudando todo ano, assim, sabe? Mas é a quantidade de informação que a gente repete, né? É a mesma informação. E brincava numa banca com o Marcos, quer dizer, e a gente que ainda preenche Google Scholar, Academia, etc., repositório, digita a mesma coisa do mesmo artigo em 500 lugares. Isso vale para progressão, isso vale para relatório, isso vale para data caps, isso vale para tudo. Então, nós temos que avançar nesses sistemas de informação de forma a facilitar a nossa vida, e isso passa, aí que eu quero chegar na questão da pesquisa, por uma integração maior da pró-reitoria, das duas pró-reitorias, vamos chamar ainda de pró-reitoria de pesquisa e inovação e a pró-reitoria de ensino e graduação, com a gestão. Quer dizer, o que a gente tem visto ao longo dos últimos anos, que aquelas duas pró-reitorias que antes eram uma, são praticamente uma universidade à parte. Quer dizer, eu acho que esse é um dos princípios que a gente tem trabalhado de forma muito intensa, que é, de um lado, resgatar o papel do vice-reitor. O vice-reitor não pode e não deve ser tocador de obras, por uma razão muito simples. Um pró-reitor, que é o responsável por obras, se não estiver funcionando, o reitor unifica. O vice-reitor não unifica porque ele foi eleito. Então, o vice-reitor tem que recuperar o papel e a dignidade dele de ser uma pessoa, um representante institucional que articule junto com o reitor a gestão da equipe. E que as pró-reitorias não podem ser partilhadas entre grupos apoiadores. Quer dizer, as pró-reitorias têm que trabalhar de forma articulada, integradas e integrando todo o sistema. Costumo brincar que fico impressionado quando vejo os outdoors da universidade, que aparece lá uma coisa do tipo assim, a Facom faz um evento, aí lá embaixo aparece um monte de coisa e um apoio pró-reitoria de extensão. É tão estranho para mim uma pró-reitoria, ela é meio de executar, não é apoio coisa nenhuma, a atividade é UFBA realizando por aquela unidade. São pequenas coisas simbólicas, mas que mostram a dificuldade de que a gente tem ao fazer a gestão da universidade quando há as pró-reitorias, que hoje é um número razoável de pró-reitorias, e eu não sei se a gente ainda não tem que fazer crescer essa superintendência de TI a uma pró-reitoria, porque é hoje uma área vital para a nossa universidade. Essas pró-reitorias têm que ser ocupadas por pessoas de absoluta confiança do reitor e do vice-reitor e que compartilhem com o projeto que se tem para a universidade.
Nesse sentido, uma das coisas que para nós é fundamental é o uso das tecnologias de informação para a transparência. Então, não é possível, por exemplo, para nós termos acesso imediatamente aos dados e aos relatórios da gestão, ter que a nossa representante no Conselho de Curadores tem criado um blog fora da universidade, no Blogspot, me parece, onde lá estão disponíveis relatórios e dados que chegam no Conselho de Curadores. Quer dizer, nós temos que ter uma política de transparência que coloque, e aí de novo, a nossa ética dos hackers, né, que a privacidade é para os indivíduos e transparência é para as instituições e para os políticos. Então, tem que ter tudo transparente, a imediatamente submeter ao Conselho Universitário, na primeira reunião, após agosto, a autorização para que as nossas reuniões dos conselhos sejam transmitidas pela web. Isso é fundamental, que as atas e os atos sejam imediatamente disponibilizados e que a gente consiga, com essa cultura, avançar para que isso aconteça nas congregações, nos departamentos, de tal forma que a gente, de fato, implante essa política de transparência e de comunicação e informação em toda a universidade. Repito sempre que estas coisas não são coisas que vão ser resolvidas por uma canetada de um reitor ou de uma reitora. Não é. Quer dizer, ou nós trabalhamos numa perspectiva de mudança dessa cultura, e aí a gente sabe que é uma mudança que seguramente passa uma gestão, né? Passa 2, 3 gestões, é uma mudança de longo prazo, mas não dá para a gente continuar dizendo que isso é de médio e longo prazo e nunca começar. Então a gente tem que ter o ônus de fazer, de buscar introduzir questões que não são tão impactantes do ponto de vista eleitoral, mas que são estruturantes desse funcionamento da universidade. Queria falar mais uma única coisa e depois abrir para a gente conversar com relação à política estudantil. Eu acho que a universidade passou por um importante momento, as universidades públicas, de assistência estudantil. Foi fundamental e acho que foi um salto significativo. A próxima etapa foi a política de permanência. Essa política de permanência foi muito importante. Então hoje nós temos um número enorme de estudantes na universidade, somos quase 35 mil estudantes na universidade, entre graduação, pós-graduação e estrito e lato sensu. E a política de permanência é muito importante, cresceu e tem que crescer, mas nós temos que ir além disso. Eu acho que nós temos que começar a pensar numa política de resgate da vida estudantil da universidade. Ou seja, está na nossa ideia, está no nosso programa, inspirado nos CPCs, nos Centros de Cultura Popular, a ideia de que as residências estudantis, os restaurantes universitários, que outros espaços de convivência sejam criados na linha de laboratórios hackers, de espaços coletivos de criação, com laboratórios multimídia, com a Edufba presente, com livros, com política de leitura, de tal forma que o estudante passe a se relacionar com a universidade mais intensamente, coisa que nós estamos sentindo como professor na graduação, que ele chega aqui completamente descomprometido muitas vezes, vem assistir uma aula e vai embora. Criar uma ambiência. A gente tem uma experiência ali no Canela que é impressionante, é uma coisa, mas é de simbólica e vergonhosa de tão simples que é. A sala de estar do cinema na UFBA tem toscos banquinhos, sofás, simples, vagabundos, puffs, é decoradinho, bacana, com cinema, etc e tal. Tem um café minimamente decente e ar-condicionado. E fica lotado de estudante e professor estudando lá. Isso tem que ser espalhado pela universidade. Centros de convivência, né? Você sai de uma aula para outra. Claro, centros, espaços de convivências. Um projeto de recuperação conjunta das nossas bibliotecas. Este dia alguém me disse que tem um cartazinho na escola de administração que diz assim: venha estudar na biblioteca de ADM, inclusive com vista para a Mata Atlântica. A história da Mata Atlântica parece que pegou, né? Até no Canela tem uma matinha atlântica. Mas é verdade, porque eles conseguem recursos, aí fizeram uma reforma, diz que a biblioteca está decente,
e que tem de fato aquele visual ali para trás é bacana. Então criar esse tipo de ambiência, porque eu acho que a gente reclama muito de que os alunos estão descompromissados, etc. e tal, mas está difícil, em alguns casos está difícil para nós, professores, termos espaços decentes na universidade, quanto mais para o estudante, e quanto mais aí agora com essa quantidade de estudantes que a gente tem, e que eu acho que tem que crescer, não sou contra o crescimento, o que temos dito sempre é que essa expansão tem que ser muito cuidadosa, porque a gente não pode transformar a universidade em um escolão de terceiro grau. Né? E eu acho que, lamentavelmente, o nosso ensino noturno continua, ainda não conseguiu efetivar. Virou só ensino noturno, não é universidade à noite. Isso a gente tem falado muito, eu tenho escrito muito sobre isso, e acho que esse é um ponto que a gente vai ter que enfrentar e que, obviamente, não é fácil. Segurança, transporte. Segurança, então vamos lá, segurança. Claro que essa é sempre uma questão fundamental. Transporte, temos que avançar na história do Buzufa, que foi um grande avanço. E é importante que se diga, a partir da pressão do movimento estudantil, da mesma forma que a história dos restaurantes universitários acontece a partir do movimento estudantil, então isso é muito importante. Segurança, temos que, conversava com o Marcos também no começo, e agora em direito, a conversa sempre passa por ela, dizer, não podemos cair nas soluções simplistas, de simplesmente dizer, segurança, vamos morar a universidade, vamos botar a PM aqui dentro. Nós já fomos de forma muito contundente, nos manifestamos contra a polícia militar aqui dentro, o que não quer dizer de que um contingente do tamanho da universidade, com quase 40 mil pessoas, não demanda uma relação digna e altiva com o governo, com a prefeitura, no sentido de melhorar a questão do transporte para atender os nossos custos. Quem dá aula à noite sabe o sofrimento que é depois das 9h30, começa a virar aquele inferno dentro da sala, por causa dos ônibus que não tem como ir embora. A gente vê o Buzufa nesse horário de entre 9h30 e 10h30, que só falta ter gente por cima, então tem que ampliar. É complicado, porque aí no outro período ele fica ocioso, então tem que ter toda uma estratégia de planejamento, mas tem que se fazer. Então o entorno da universidade demanda polícia militar permanentemente, demanda iluminação, demanda todas essas questões que, como eu disse no começo, não se constituirão, do ponto de vista da nossa proposta, em promessas simplistas. Porque a gente sabe, brincava dizendo, será que alguém acha que o professor agora gostaria de acabar a gestão com um prédio inacabado? Claro que não. Mas as amarras são muito grandes e a gente tem que enfrentar essas amarras. São amarras do ponto de vista da legislação, são amarras do ponto de vista das próprias máfias das construtoras e das prestadoras de serviço, e isso a gente tem que enfrentar com muito rigor. Professor, você falou de duas questões aí. Na guarda universitária. Eu acho que isso a gente vai ter que avançar. Não é simples também, aí na guarda universitária já tem uma primeira polêmica, que é o que é armado e o que não é armado, né? E nós já vimos isso na prefeitura, que já deu problema, né? Que já está dando problema, inclusive pegando estudantes da universidade se manifestando com monopólio. Então a gente tem que ser tudo muito cuidadoso. O que eu acho que essa tem sido sempre uma postura minha, e pessoal minha, pesquisador, Nelson Preto, inclusive nas discussões com escolas de ensino básico, é que quando tem vida, é o seguinte, a recuperação da autonomia plena da universidade nos possibilitaria, em nível de conselhos, decidir melhor como seriam as funções certificadas, lembrando que tem uma coisa fundamental que nós temos nas nossas carreiras, que são os regimes jurídicos únicos. Eu acho isso muito importante. Eu acho isso muito importante, não só para o movimento docente, como para o movimento servidores, e como também para a própria sustentação da universidade. Aí teríamos que ter um trabalho de negociação, e de novo volta à questão da Andifes, quer dizer, teria que ser um trabalho forte dentro da Andifes, para a Andifes recuperar também ela, sua autonomia, sua altivez, e negociar junto com o governo federal, e aí não é mais nem MEC, mas é MPOC, porque na verdade o MEC não tem autonomia nenhuma, também ele, em relação a planejamento e orçamento, para tentar conseguir essa ampliação. De novo, repito o que disse, não são promessas simplistas, no sentido de que a gente não pode dizer de que a partir de agosto vai implantar novos valores para esses cargos. Por exemplo, tem um absurdo, o vice-diretor da unidade não ganha gratificação. Isso foi retirado na gestão de Rogério Vaz.
Não é simples o reitor chegar, assinar e dizer, tem de novo a gratificação, tem de novo a função gratificada. Mas precisa. É fundamental lutar para isso. Então ele vai ter que enfrentar isso. O senhor pretende fazer uma grande reforma na gestão do dinheiro da universidade? A gente não tem muita autonomia para fazer isso. Ele chega lá com a matriz, a distribuição pela matriz é essa, e, sem dúvida nenhuma nós vamos ter que colocar em discussão a discussão da matriz de distribuição de recursos dentro da universidade. Essa precisa. A gente precisa pensar sobre isso. Mas nós não temos. E aí volta aquele primeiro aspecto que eu falei, da falta de autonomia pelo contrato de gestão e pelos editais. Quer dizer, a universidade, se você olhar o orçamento, é um orçamento enorme. Agora, todo ele já chega comprometido. O pessoal costuma denominar no popular de dinheiro carimbado, que é o mesmo que a gente sofre nos projetos. Então está tudo carimbadinho. Então, às vezes você fez uma previsão de alguma coisa e que é uma pequena mudança, não pode porque ele está carimbado. Isso termina fazendo com que a eficiência da gestão, chamamos assim, termine sendo pior. Demora também das obras? A demora das obras é um problema sério. Eu tive um conhecimento de um caso aqui no IFMA, que ele estava contando para Marcos, que eles conseguiram mandar embora uma empresa de uma situação como essa e reabriram para fazer uma nova contratação, e a pessoa que veio na hora da abertura dos envelopes era o dono do anterior. Com outro nome. Com outro nome, com outra empresa, outra coisa. E aí, desculpe só um segundo, nós vamos ter que enfrentar a questão da terceirização dos nossos funcionários terceirizados, que a gente tem uma responsabilidade enorme, e eu estou rodando a universidade, eu já conhecia isso, mas é impressionante. Passa o vigilante e diz, professor, não esqueça da gente. Porque essa empresa que chegou aqui agora, substituindo aquela outra, eu nem sabia, disse que era de Roraima, a outra empresa. Como, aliás, a nossa passagem é comprada por uma empresa agora, né? Parece que é de Porto Alegre, a empresa. Porto Alegre. Então, quer dizer, e aí eles fecham a empresa, pegam, diz que o sindicato deles também não defende nada, e os caras ficam sem férias, sem 13º, sem nada. E a universidade, não que não esteja fazendo, ela faz, ela fica tentando lutar, mas não está conseguindo e precisa avançar. Professor, sem entrar aí no mérito dos rankings, índices e tal, mas me parece que a UFBA tem dificuldades de inserção no cenário da pesquisa, desenvolvimento, no cenário nacional. E a gente tem algumas questões, eu acho que deveriam ser enfrentadas, né? Eu acho que a gente é pouco agressivo no bom sentido, né? Aí faltam políticas, me parece, né? Para só empurrar e manda para o diretor e manda para lá. A solução do problema de servidores, tipo secretaria, etc. Não é uma solução simples, tem que ser enfrentada. Eu estava dizendo para a Suzana no começo aqui que na minha conversa com o ICI, não só fui pressionado, porque assim, não só com a crise de secretária, de funcionários que a gente já tem hoje, o ICI diz assim, só de arquivistas nós precisamos de 70 para a universidade. Arquivista, e eu concordo que precisa. Quer dizer, se você não tem um trabalho de memória, né, de registro, de coordenação, e aí de digitalizar a nossa história, agora, como é que você faz a gestão disso tudo? É muito difícil. E com a falta de autonomia e com a falta de recursos, a gente não consegue ampliar o barco. Temos que enfrentar. Agora, me permita só avançar um pouquinho. Eu acho que a gente pode, vou pegar, por exemplo, revistas. Você mencionou de artigos e periódicos. Bom, a solução para resolver um programa individualmente seria colocando mais servidores técnicos administrativos para dar conta disso. Mas não temos eles imediatamente. Então vamos começar a atacar por problemas que podem ser resolvidos, minimizando essa questão. Exemplo, no caso das nossas revistas acadêmicas. Nós temos várias revistas aqui. Temos o Portal Ser, que a STI hoje, mas que ainda conhecemos como CBD, não dá conta da manutenção. Temos a necessidade de colocar essas revistas todas melhores qualificadas, com quais melhores. Então, vamos fazer uma política de melhora da revista para não fazer como eu faço com a minha revista minha. Eu quase que tenho que dizer minha, porque eu sou tudo. Eu faço tudo na revista até resolver o problema do sistema, que quem se relaciona com o IBIT sou eu.
Então, se a gente consegue criar, junto com a Edufma, um núcleo de periódicos que, por exemplo, tenha revisão concentrada, você tem uma política de revisão das revistas, e ainda pode fazer, anexo a isso, uma política de revisão profissional, porque eu só pago, se você cobrava lá, dos artigos que nós submetemos às revistas. E muitas vezes a gente paga ou não paga, e aí o artigo termina não sendo aceito, para passar por uma revisão profissional. Então você cria algo que atenda a universidade como um todo, independente de edital. Porque também não é possível você ficar criando os editaizinhos internos que já viram inferno na nossa vida. A gente não aguenta os editais que tem nacionais. É internamente dependente para cada coisinha um edital, uma política de recebimento de artigos e Então, emenda um pouco e fale da sua visão da Edufma. Como é que você sim, seria eles falam. Então, quer dizer, tentar criar coisas desse tipo, criar um mecanismo de revisão dos abstratos ou dos resumos em outras línguas, de tradução, também sem política de editais. Eu acho que não temos necessidade, criamos descentralizado isso e podemos ter uma coisa mais flexível no sentido de avançar em todas as revisões. Tem o exemplo da revista, mas aí nós podíamos pensar, e agora com a Sucupira pode ser que isso simplifique um pouco, não sei, o que eu tenho acompanhado é que tem dado muito problema. Mas eu imagino que daqui a pouco vai simplificar. Mas, por exemplo, a gente poderia ter uma massa crítica que pudesse ajudar o preenchimento desses dados a partir de um sistema de informação que a gente recupere um pouco todos os dados que nós já temos na universidade, facilitando isso. Então, eu imagino que a solução, professor, seja muito nessas vias periféricas de suporte aos programas, de suporte às publicações, de suporte à participação em congressos e a publicação de artigos, enquanto lutamos politicamente para aumento profissional no nosso quadro de servidores. E eu acho também que tem que ser um quadro mais profissionalizado. A gente tem servidores de muito boa qualidade, mas ainda temos servidores que demandam qualificação para poder exercer, por exemplo, o papel de secretaria do programa de coordenação. Só para antes de avançar aqui, eu andei fazendo um levantamento na conversa com os colegas, nos encontros, os grandes programas da nossa área, eles têm em média 3 profissionais, secretaria e apoio. Né? Quer dizer, então, aí você vê a diferença, o coordenador se vê obrigado a fazer, não desmerecer o trabalho de ninguém, mas aquilo que ele falou da gestão, a gestão qualificada, não dá para fazer. A gente fica fazendo lá coleta de pequenos dados, olha, fulano, cadê? Preenchimento de pequenas questões dele, ou emissão de passagem, concessão de viagem, a gente fica fazendo tudo isso. Fazer ata. E aí me permita fazer uma nota de derivada sobre essa questão da ata, que é fundamental. Você veja só, eu li agora cuidadosamente, e é maravilhoso o trabalho, sugiro que leiam, da Comissão da Verdade, aliás, já fazendo o registro, parabéns do trabalho que vocês estão fazendo aqui da Comissão da UFBA, mas da Comissão da Verdade da Faculdade de Direito, onde a equipe que elaborou o relatório fez a leitura das atas do período da ditadura militar aqui no Brasil, 68. São atas riquíssimas. Hoje, como são as nossas atas, como somos nós mesmo que temos que fazer, não tem nada, você coloca, ponto é esse, decisão da coisa. Então, a memória vai embora. Lá não, você lê. Aí o reitor que veio para a reunião falou isso, aí aspas, aí tem todos os contraditórios. Então é uma verdadeira riqueza da história da universidade e da sociedade. Hoje não, quer dizer, quando alguém fala, aí dá até medo de falar, porque vem logo aquela famosa frase, escreve aí o que você disse e manda para mim para botar na ata. Claro, porque na verdade não tem ninguém para fazer uma ata. Não, na verdade, veja bem, lá atrás nós tinha a opção de gravar, né? E hoje a gente já tem boa parte das reuniões que ocorrem, né? Alguns lugares estão gravados, conselho universitário, né? E no âmbito de algumas congregações isso também já se dá, ou seja, já tem elemento para que se possa ter uma expressão, né, daquele momento. Mas, por outro lado, é feito tudo de forma absolutamente amadora. É um gravadorzinho ali, sem nenhum tipo de
indexação nem nada, ou seja... E o armazenamento? Não, o armazenamento não vai servir para nada daqui a 10 anos, quanto mais daqui a 100 anos. Entendeu? Então, acho que é uma política nesse sentido que talvez a gente pudesse. Por exemplo, criar um sistema desenvolver aqui dentro um software livre, um sistema de gravação de reuniões com indexação. Uma vez eu vi no Congresso Nacional, o deputado vai falando, gravando em vídeo. E já vai na mesma hora colocando a legenda de quem é que começou a falar, em que ponto, etc e tal. Aí você faz a busca e sabe. A senhora Suzana falou aos 10 minutos e 30. Avançar nessa perspectiva da gente ir desenvolvendo mecanismos como esses para poder ajudar enquanto nós lutamos, porque não somos excludentes, com a questão da qualificação profissional. Isso eu não tenho a menor dúvida. Eu volto a falar em dúvida. Quando fez a portaria, foi resolver o problema de forma definitiva, cortando a raiz. Né? Eu acho que não é assim que tem que ser feito. Efetivamente, só para vocês entenderem o tamanho do problema, né? Só o tamanho do problema. Quando a universidade recebe uma multa de 400, 500 reais por som alto, ela fica inadimplente. E todos os projetos de pesquisa, hospitais, etc. não conseguem receber os recursos dos projetos. Então, nós temos que, vivendo em sociedade, respeitar a regulamentação sobre o som. Então, o que me parece que não está claro aí é quando você faz uma portaria como essa, ela termina generalizando a solução do problema, proibindo qualquer tipo de coisa que aconteça que passe o som, mas a prefeitura, não é mais prefeitura, a SUMAI não tem equipamento suficiente para poder fazer as medições, para poder garantir que isso não está acontecendo. Então, nós vamos ter que enfrentar isso de forma muito clara. Quer dizer, qual é a dificuldade? A dificuldade há uma lei na cidade que proíbe o som a partir de determinada hora. A partir de determinado número de decibéis, nós temos que cumprir, claro, não tem dúvida. Agora, isso não é impedimento. Agora, nós podemos também, eu acho que aí que é o caminho, começar a pensar em alternativas para que a gente tenha espaços onde essas coisas, essas atividades, essas festas, eventos possam acontecer. Uma acústica, né? Que tem uma acústica preparada. A concha acústica tem o mesmo problema. Então, qual foi a solução que fez? Os shows começam às 18h30 e não pode passar das 22 horas. Então, você vai criando mecanismos. Agora, efetivamente, eu não posso dizer, como candidato a reitor, que não posso fazer como reitor, dizer que não vou respeitar a lei do silêncio, que é uma lei que foi aprovada no município. Entendeu o que eu quero dizer? A lei do silêncio é clara, nesse sentido é claríssima. É isso. Mas, por exemplo, como é que se autoriza uma festa particular? É claro isso, quer dizer, a universidade tem que tratar, isso não pode ser assim, quer dizer, a reitoria não pode aceitar isso dessa forma, e a reitoria tem que ter a administração central e toda a comunidade tem que estar claro de que a universidade é uma. O que vale para um, vale para outro. O que tem que se verificar, e eu não quero ser leviano em dizer, é se lá em arquitetura, por exemplo, nas condições colocadas, o som para fora não ultrapassa os 10. Não posso entrar nesse mérito, mas tem que avaliar. O que eu quero só dizer, e que eu concordo com o que você está colocando, é que nós temos que buscar todas as soluções para que eventos, festas, para que conversamentos aconteçam. E isso é evidente. Aliás, eu sou um festeiro por natureza, eu gosto. E acho isso fundamental para a vida da universidade. A minha formação passou por muito isso. Isso é o que eu quis falar no começo, já tocando um pouco no que eu dizia, eu não gosto muito dessa palavra, mas de empoderar a presença do estudante dentro da universidade. Claro que isso só ajuda, o estudante organizando, produzindo, participando, trazendo a comunidade para dentro também. E a gente tem que avançar nisso. Agora, esse avanço, eu faço questão de dizer, não é um avanço populista de dizer, vai acabar o decreto e vamos fazer festa da noite, vamos fazer uma rave aqui. Não pode, entendeu? Não pode, quer dizer, infelizmente. Agora, se nós tivermos bons deputados, bons vereadores, a gente muda a lei do silêncio e bota os decibéis um pouco abaixo, acho que também não faz mal, entendeu? Eu aderi, pai. Vocês acham que é tão silencioso? Só para não perder aqui, com relação ao que se fala
falava sobre a questão da assistência, a evolução da assistência, também eu acho que uma das coisas muito importantes para a universidade, e aí ficando muito claro, é uma política de estágio mais clara para dentro da própria universidade. Assim, a sensação que eu tenho é que essa nossa política de estágio não está muito bem desenhada, ela precisava ser ampliada, claro que significa buscar recursos, significa buscar mais condições financeiras e de orientação, porque a gente não pode transformar o estágio do estudante como mão de obra barata para substituir o servidor que não está, que não tem o quadro, então a gente tem que avançar nisso. Com relação à Edufba, só para eu não perder, porque particularmente me interessa muito o tema, eu acho que a Edufba vem fazendo um esforço sobrenatural e vem tendo um bom resultado. Quer dizer, a Edufba tem um bom resultado, inclusive com políticas de acesso aberto e repositório, que são muito importantes. A minha leitura é que é um esforço muito pouco apoiado institucionalmente. Ou seja, eu acho que nós precisávamos, nessa articulação STI, Edufba, núcleo de periódicos, a gente precisava ir um quadro maior e mais fortalecido, no sentido de que ela pudesse se constituir na grande editora, que já é de livros, mas que avançasse muito na produção de material básico para o ensino de graduação em acesso aberto. Claro que isso não cobre tudo, porque você tem coisas que não são produzidas por nós, mas que a gente possa ter um nível de produção de livros, não apostila, de livro mesmo, de materiais para o ensino de graduação, para fortalecer o ensino de graduação. Um núcleo forte de periódicos, para que a gente pudesse dar uma alavancada nas nossas revistas acadêmicas de forma coletiva, não cada um fazendo esforço individual, e um núcleo, e aí talvez articulado com o FACOM, isso a gente vai ter que, algo que tem que ser melhor desenhado, de um nível de publicação digital e impressa, mais na linha da chamada divulgação científica, que a gente ganhasse um pouco mais de espaço sobre isso. Penso que um dos problemas que ela enfrenta é a questão, não podia deixar de ser, que eu conheço bem a questão de pessoal. O grupo hoje funciona com uma quantidade absurda de estagiários. Parece que são 25 e terceirizados, 25. Por exemplo, é inacreditável que nós não consigamos ter a Edufba vendendo um livro pela internet com pagamento de cartão de crédito. Isso é inacreditável. E não é por falta de esforço de Flávia pessoalmente, mas não é possível que não tenha uma solução institucional. Quer dizer, eu acho que a reitoria não está se mexendo no necessário para isso acontecer. Da mesma forma, eu dou um testemunho pessoal, que toda vez que eu vou para fazer atividade de secretaria em escola do interior, eu levo a Edufba junto comigo. Eu faço qualquer negócio para a Edufba estar lá. E é um sucesso. Quando você chega no interior, um livro um pouco mais barato, que aí dá para fazer mais barato, a prefeitura se interessa, então a gente precisa avançar com postos de Edufba pelo Estado, e isso podia ser articulado com essas das outras universidades, que já tem editora, já tem tudo, quer dizer. Não, só para não perder a questão da residência universitária, que também acho muito importante. A residência ali em São Lázaro é absolutamente fundamental, porque ela, além de tudo, ela articula potencialmente com o centro de esportes, que são 33 mil metros quadrados, é a maior área contígua da universidade, a maior área contígua dentro da cidade. Muito aproveitado. Ou nós incorporamos aquilo ali do ponto de vista pleno, e aí não tem dúvida, o reitor tem que sair pelo Brasil e pelo mundo, se necessário, para que aquilo ali seja um grande centro de esporte para a universidade. O vice-reitor está apresentando um projeto, né? Já está apresentando aí, inclusive falou na aula magna, não entendo muito bem como é que isso é aula magna, mas tudo bem, certo? Para mim isso é programa de administração e não aula magna, mas eu que não entendo de aula magna. Mas temos que avançar naquilo ali, porque eu vejo em outras universidades, inclusive, porque desde que saiu a educação física obrigatória, não quer dizer que a disciplina não é obrigatória,
Mas o esporte, a educação física, a formação corporal é fundamental. Então nós podíamos ter ali complexo de piscina, aula de atletismo, todos os esportes e um espaço, aquilo integrado com a residência universitária, articulando com o São